Muito obrigado por participarem de mais uma apresentação de resultados da Marfrig. Em nome do Conselho de Administração da companhia, quero dar os parabéns a todo o time da Marfrig pelos resultados espetaculares alcançados em 2021. O ano foi de grandes desafios e, sobretudo, de conquistas. Nossa excelência operacional, baseada numa estrutura simples e com gestão eficiente, foi fundamental para batermos todos os recordes anuais da empresa, sustentados por uma operação lucrativa e com uma estrutura de capital adequada para o nosso negócio. Seguimos comprometidos com os pilares estratégicos da Marfrig, que são eles: excelência operacional, disciplina financeira, compromisso com a sustentabilidade e com os melhores padrões de governança corporativa. Expansão da produção de processados e foco total na inovação. Cumprimos, mais uma vez, nossa missão de fornecer alimento essencial ao mundo, seguindo os mais rígidos protocolos de saúde, sem descuidar da segurança de nossos colaboradores. E com forte compromisso com a sustentabilidade ambiental e social. Continuamos focados em nossas iniciativas ESG por meio do Marfrig Verde Mais, um programa que já fez a reinclusão de mais de 2.000 pecuaristas na nossa cadeia de produção e que vem sendo reconhecido pelo mercado e pela sociedade como um excelente programa. Para finalizar, destaco que, ao longo do ano de 2021, a Marfrig investiu 2,3 bilhões de reais em CAPEX. Grande parte desses recursos foram destinados a projetos estratégicos e de crescimento orgânico. Investimos também 6,9 bilhões de reais em ações da BRF, o que representa 33,25% do capital social da empresa, grande parceira da Marfrig. Recompramos também 650 milhões de reais em ações para a tesouraria da Marfrig. E ainda propusemos a distribuição de 2,2 bilhões de reais em dividendos aos nossos acionistas. Tudo isso graças ao excelente resultado alcançado em 2021. No total, portanto, desses investimentos são 12 bilhões de reais. E mesmo assim, a Marfrig conseguiu melhorar seu índice de alavancagem de 2020 de 1,57 vezes para 1,51 vezes em 2021. Tudo isso demonstra o comprometimento da administração com a geração de valor para todos os nossos acionistas. Passo agora a palavra ao CEO da Operação da América do Norte, Tim Klein, e aproveitando para dar os parabéns à equipe da National Beef pelos excelentes resultados recordes de 2021. Tim. Obrigado, Marcos. Vamos começar no slide 4, onde eu comentarei os resultados do quarto TRI. Começando pela esquerda, o volume de vendas no trimestre foi 0,7% maior do que no mesmo trimestre ano passado. A receita líquida, entretanto, foi 37% maior do que no ano anterior, chegando a 3,2 bilhões de dólares. Isso foi impulsionado pela manutenção dos altos preços da carne bovina e subprodutos e também por uma melhora modesta no volume de vendas. No gráfico à direita, também atingimos um EBITDA de 714 milhões de dólares para o trimestre, 132,5% maior do que no ano anterior, com uma margem EBITDA de 22,3%, estabelecendo um novo recorde para um quarto TRI.
O principal driver do nosso desempenho continua sendo uma forte demanda por produtos de carne bovina americana, combinada com uma ainda ampla disponibilidade de boi gordo. Embora o preço do gado tenha subido ano a ano, o valor da carne bovina e subprodutos aumentou mais ainda, levando a margens maiores no trimestre. Passando agora para o slide 5, onde eu vou falar dos dados do mercado americano. Começando à esquerda, os níveis de abate da indústria aumentaram 0,5% em comparação com o mesmo trimestre ano passado. O preço do gado, de acordo com o USDA, teve uma média de 131,38 CWT, uma alta de 21,2% ano a ano, com uma forte demanda dos frigoríficos. O Comprehensive Cutout do USDA teve uma média de 281,34 CWT, um aumento de 30,3% em comparação com o ano passado. Ao mesmo tempo, o valor dos subprodutos aumentou 81,8%, chegando a uma média de 15,49 CWT, liderado sobretudo por aumentos no valor do couro e sebo. O cutout ratio foi de 2,16, um aumento em comparação com 2,00 do ano passado. A alta no preço da carne processada e dos subprodutos resultou num aumento de 84,4% de margem bruta por cabeça em comparação com um ano atrás. Passando agora para o slide 6, eu vou falar dos resultados acumulados do ano fiscal 2021. Mais uma vez, começando à esquerda, o volume de vendas foi 3,5% maior do que no ano passado. A receita líquida foi um novo recorde, 23,6% maior do que no ano anterior, chegando a 11,7 bilhões. No gráfico à direita, o EBITDA foi de 2,6 bilhões para o ano, um aumento de 78,7% em comparação com o ano fiscal de 2020. Como mencionado nos relatórios trimestrais anteriores, a ampla oferta de boi gordo, forte demanda por carne americana e uma execução focada do plano de negócios levaram a uma alta recorde nos nossos resultados financeiros. A Covid continuou a impactar os nossos negócios durante o ano, embora não tenha sido tão dramático quanto no ano fiscal de 2020. A oferta de boi gordo foi mais alta do que teria sido se não fosse pela pandemia, embora o custo de mão de obra e de outros insumos também tenham sido mais altos. Olhando para 2022, os fundamentos da indústria continuam a nosso favor. A oferta de boi gordo permanece adequada e a demanda por carne está robusta, tanto no mercado doméstico quanto internacional. As margens para a indústria devem continuar a ser favoráveis. Agora eu passo para o Miguel. Muito obrigado, Tim. Passaremos agora para o slide número 7, onde explicarei a performance da operação da América do Sul no quarto trimestre de 2021. Como vocês podem observar no primeiro gráfico à esquerda, o volume total de vendas no trimestre teve um decréscimo de 13,6% em relação às vendas do mesmo trimestre de 2020, justificado pelo impacto da autossuspensão de vendas do Brasil para a China, que só retornaram à normalidade em meados de dezembro. Esse impedimento reduziu o volume exportado, que era de 42% no quarto tri de 20, para 30% no último trimestre de 21. No gráfico central desse slide, da receita líquida, podemos ver que alcançamos nesse trimestre o valor de 6 bilhões, 7,6% acima da receita do quarto tri de 20. A administração da companhia foi capaz de compensar o efeito negativo da autossuspensão através de uma melhor precificação de nossos produtos, o que mais que compensou tal efeito. Como pode-se ver, esse modelo de negócio, com plataformas integradas nos países em que a Marfrig opera, nos proporciona um diferencial estratégico na comercialização. E os resultados estão traduzidos nos números aqui apresentados, que confirmam a assertividade do nosso modelo. Por fim, no gráfico da direita, o do EBITDA, atingimos 213 milhões no quarto tri de 21, com uma margem de 3,5%, 5 pontos percentuais abaixo da margem do mesmo trimestre de 2020, explicado não só pelo efeito relacionado ao volume, mas também pelo aumento do custo do gado no Brasil e na Argentina, e parcialmente compensado pela queda do preço do gado no Uruguai e pelas capturas dos programas de eficiência operacional, que falaremos mais adiante. Passando agora para o slide número 8, falarei sobre o resultado do ano 2021 das operações da América do Sul.
De novo, iniciaremos nossa análise pelo gráfico do volume de vendas. O primeiro gráfico aparece no canto esquerdo do slide. Nele, observamos uma retração de 5,7% no volume total de vendas, mesmo frente a uma diminuição de 7,2% em relação ao volume de abate. Ou seja, conseguimos compensar essa redução de abate e atenuar a queda do volume com melhorias de rendimentos obtidas através do programa de eficiência operacional. Entretanto, quando analisamos o gráfico central, o da receita líquida, apresentamos uma receita de 22,5 bilhões no ano 2021, 21,4% maior que em 2020, apesar de um volume menor. O preço médio de vendas de exportações, que representa 58% da receita consolidada do ano, foi 28% superior ao preço médio do ano de 2020. E o preço médio das vendas de mercado interno, que representa 42% da receita consolidada do ano, foi 38% superior ao preço médio do ano de 2020, sempre muito bem monitorado pelo nosso sistema de price. O EBITDA ajustado, que pode ser observado no gráfico da direita, foi de 905 milhões e atingiu uma margem de 4%, 7 pontos percentuais abaixo da margem de EBITDA de 2020. Esse desempenho é explicado pela combinação do efeito de autossuspensão para a China, que impactou no volume de vendas, e pelo aumento do custo do gado no Brasil e na Argentina ao longo do ano. Passando agora para o slide número 9, falarei sobre o desempenho das exportações nos resultados do quarto tri de 2021 e do ano 2021 das operações da América do Sul. Como observado nos dois gráficos da esquerda, referente ao quarto trimestre, podemos observar uma variação significativa nos principais destinos da exportação, quando comparamos o quarto tri de 20 com as exportações do quarto tri de 21. Esse efeito tem como causa a limitação de exportações para a China ao longo de praticamente todo o último trimestre de 21. Nesse cenário, a companhia teve a habilidade para alterar os destinos para mercados como a Europa e a América do Norte, o que minimizou o impacto da restrição ao mercado chinês. Quando passamos a analisar os dois gráficos da direita, tal impacto chinês teve efeito limitado e foi compensado pela forte performance do Uruguai e da Argentina, fazendo com que as exportações para a Ásia representassem, nesse caso, 58% das exportações, comparativamente aos 61% do ano 2020. Passando agora para o slide número 10, falarei sobre o impacto de 252 milhões do nosso programa de eficiência operacional no resultado do ano 2021 das operações da América do Sul. Como venho falando ao longo dos últimos resultados, a Marfrig tem se empenhado na implementação de melhorias operacionais por meio de programas de eficiência, que compreende comprar bem, processar bem e vender bem. Assim, podemos observar no gráfico desse slide que, através da implementação dessas medidas, conseguimos capturar ao longo do ano resultados operacionais que impactaram positivamente o EBITDA consolidado da companhia. Agora eu passo para o Tang, que irá comentar o resultado consolidado e os destaques financeiros da operação. Obrigado, Miguel. Nos próximos slides, vamos apresentar os resultados financeiros consolidados da Marfrig no quarto trimestre e do ano de 2021. Começando pelo slide 12, no gráfico da esquerda, geramos neste quarto tri de 21 uma receita líquida consolidada de 23,9 bilhões de reais, um crescimento de 31,1% comparado ao quarto trimestre de 20. Destaco que mais de 92% da nossa receita é gerada em outras moedas que não o real, sendo mais de 89% gerada em dólares. No gráfico da direita, geramos nesse trimestre 4,2 bilhões de reais de EBITDA ajustado, com margem de 17,5%, um crescimento nominal de 98,3% e 600 pontos base versus o EBITDA do quarto tri de 20. E desse EBITDA total, 95% foram gerados na América do Norte. Conforme apresentado nos slides anteriores, na abertura de nossas operações, o resultado da América do Norte é o principal vetor desse crescimento. No próximo slide, de número 13, comentarei a performance acumulada no ano de 2021. No primeiro gráfico da esquerda, vemos que, no acumulado do ano, foram gerados mais de 85 bilhões de reais de receita líquida, a maior receita histórica da Marfrig e um crescimento de 26,5% quando comparado ao ano de 2020. Já no gráfico da direita, demonstramos o recorde de EBITDA ajustado de 14 bilhões e meio de reais e uma margem EBITDA consolidada de 17%.
Os principais fatores que justificam um aumento de mais de 50% no EBITDA anual foram a contínua excelente performance da Operação América do Norte, principalmente no mercado doméstico, a desvalorização do real em relação ao dólar, de 4,6%, e a continuidade do programa de melhoria e eficiência operacional iniciado em 2019, nas operações da América do Sul. Passamos para o slide 14. Neste slide, comentarei o resultado financeiro líquido no quarto trimestre de 21, que foi uma despesa de 1,6 bilhão de reais. O mark-to-market do investimento em ações da BRF de 1,2 bilhão de reais foi o principal driver da despesa no trimestre. No quarto tri de 21, as despesas com juros foram de 491 milhões de reais, um crescimento de 41 milhões de reais em comparação ao quarto tri de 20, explicada pelo aumento da taxa básica de juros no Brasil, dado o novo perfil de endividamento com maior exposição a dívidas no mercado local. A variação cambial foi negativa em 122 milhões de reais, ocasionada pela diferença entre os PETACs finais dos períodos quarto tri de 21, de R$ 5,58 versus R$ 5,44 do terceiro tri de 21. No próximo slide 15, o resultado financeiro acumulado de 2021 foi uma despesa de 2,6 bilhões de reais. E aqui eu destaco a nossa despesa com juros, que, mesmo com uma maior taxa básica no Brasil e alteração no perfil da dívida, se manteve estável em comparação a 2020, refletindo a forte gestão de passivos e a busca pela melhor estrutura de capital para a companhia. O impacto da variação cambial no resultado financeiro foi de 1 bilhão de reais em 2021. No slide 16, demonstramos o resultado líquido do quarto tri de 21. Descontando os impostos e a participação dos minoritários, o lucro líquido foi de 650 milhões de reais, como podemos ver no primeiro gráfico acima. E com base nesse resultado, a administração está propondo um novo pagamento de dividendos de 383 milhões de reais, o que representa aproximadamente 58 centavos de reais por ação que devem ser pagos em abril próximo. Já no segundo gráfico abaixo, demonstramos o resultado líquido acumulado em 2021. Devido à excelente performance operacional, somada às capturas do programa de eficiência operacional e controle dos custos fixos, resultaram em uma geração de lucro líquido de mais de 4,3 bilhões de reais. Destaco que, com base nessa rentabilidade recorde, antecipamos 1,8 bilhão de reais em dividendos no ano de 2021. E se adicionarmos o novo pagamento proposto, a distribuição total passa a ser de 2,2 bilhões de reais, o que representa aproximadamente 58% do resultado total do ano, após as constituições de reservas. No próximo slide 17, apresentamos a geração de caixa. Geramos no quarto tri de 21 mais de 1,5 bilhão de reais de fluxo de caixa operacional. Descontados os investimentos em CAPEX e juros pagos no período, o fluxo de caixa livre totalizou 104 milhões de reais, conforme o gráfico superior. No gráfico abaixo, apresentamos a geração de caixa operacional acumulada de 2021, no total de 9 bilhões de reais, e a geração de caixa livre acumulada dos últimos 12 meses, no total de 5,1 bilhões de reais. Em 2021, mais de 2,3 bilhões de reais foram destinados para CAPEX de importantes projetos de crescimento orgânico, como a automação da planta de Liberal e a expansão da capacidade de Iowa, ambos na Operação América do Norte. Na América do Sul, investimos na expansão da desossa e de linhas de hambúrgueres em Várzea Grande e na planta de hambúrgueres de Bataguaçu, projetos de alto valor agregado no Brasil. Também investimos
nas expansões da planta de Tacuarembó, no Uruguai, e em San Jorge, na Argentina. Além do CAPEX de projetos estratégicos, retornamos aproximadamente 50% do caixa gerado para todos os acionistas da Marfrig, com distribuição de dividendos da ordem de 2 bilhões de reais e mais de 650 milhões de reais em recompra de ações. Passando para o slide 18, dívida líquida e alavancagem. A nossa dívida líquida, ao final de 2021, totalizou 3,9 bilhões de dólares. Aqui é importante mencionar que o crescimento na comparação com 2020 é o efeito da reclassificação das ações da BRF em aplicação financeira de longo prazo, que até terceiro TRI de 21 eram contabilizadas em aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários de curto prazo, portanto, como parte do caixa. E no quarto TRI de 21, dada a materialidade do mark-to-market dessas ações, a posição passou a ser contabilizada como longo prazo, não sendo mais consideradas para cálculo da dívida líquida. E com isso, nossa alavancagem ficou em 1,45 vezes, quando medida em dólares, e em 1,51 vezes, quando medida em reais, patamares de alavancagem inferiores a 2020. Em 2021, também foram pagos 1,9 bilhão de reais de dividendos para os acionistas da Marfrig, referentes aos resultados de 2020 e as antecipações de 2021, e 1,8 bilhão de reais aos minoritários da National Beef. Ao final de 2021, 80% da nossa dívida está indexada em dólares. O aumento da exposição à moeda real faz parte da estratégia de melhor gestão de passivos, aproveitando boas oportunidades no mercado doméstico. No slide 19, apresentamos os detalhes do perfil da nossa dívida. Começando pelo gráfico à esquerda, o cronograma da dívida. Encerramos 2021 com caixa da ordem de 1,5 bilhão de dólares, já reclassificadas as ações da BRF para longo prazo, como expliquei anteriormente. Nossa dívida tem prazo médio de 5 anos e meio e apresenta custo médio de 5,51% ao ano. Temos disponível uma linha de revolver de 900 milhões de dólares. No gráfico da direita, vemos a evolução da dívida bruta em dólares ao longo dos últimos 3 anos e a constante queda da relação dívida bruta versus EBITDA ajustado, de 4,47 vezes em 2019 para 2,86 vezes em 2020 e 2 vezes ao final de 2021. Passo agora para o Paulo Pianês, que irá comentar os nossos destaques de sustentabilidade. Obrigado. Obrigado, Tang. A Marfrig também fecha 2021 com resultados robustos em sustentabilidade. Esses resultados confirmam seu pioneirismo e seu real compromisso do desenvolvimento de uma pecuária inovadora de baixo carbono e livre de desmatamento. Pelo segundo ano consecutivo, a Marfrig é a mais bem avaliada empresa do setor, no Fair Animal Protein Index, ranking que congrega mais de 300 fundos de investimento globais e que avalia as 60 maiores empresas de proteína animal com capital aberto no mundo. Além de melhorar seu score em 8% em relação ao último ano, ficando na 5ª colocação, a Marfrig é a única do setor de carne bovina classificada como de baixo risco, sob a perspectiva de 10 fatores de risco socioambientais. No CDP, o Disclosure Insights Action, a Marfrig também é a única do setor globalmente a integrar a A-List, em uso de recursos hídricos, e se destaca entre as mais bem posicionadas em mudanças climáticas e florestas. Em relação à gestão do bem-estar animal de produção, a Marfrig é a mais bem posicionada empresa do setor na última publicação do BBFOL, o Business Benchmark on Farm Animal Welfare, classificando-se no Tier 2. O plano Marfrig Verde+, lançado em julho de 2020 para estabelecer uma pecuária de baixo carbono e livre de desmatamento, obteve resultados muito efetivos em 2021.
Baseado sobre a estratégia de produzir, conservar e incluir, dentro da qual a Marfrig atua proximamente aos produtores, todas as iniciativas têm como objetivo a adequação socioambiental de sua cadeia de fornecimento, de acordo com a sua política de compra de gado. Nesse sentido, a companhia apoiou e reincluiu mais de 2.000 fazendas na sua cadeia, aproximadamente 26% dos fornecedores ativos, que forneceram mais de 700 mil animais ao longo de 2021. Esse é um exemplo claro de que a estratégia da inclusão é a mais efetiva como solução para conciliar produção e conservação, pois todos esses produtores passaram a atender aos mais altos padrões de produção sustentável na pecuária. Na frente de rastreabilidade da cadeia, incluindo fornecedores indiretos, a Marfrig já monitora 100% dos diretos na Amazônia e no Cerrado, e atingiu 67% dos fornecedores indiretos nesses mesmos biomas. Com o Visipec, ferramenta de suporte no monitoramento, o índice de conformidade amostral dentre os fornecedores indiretos já mapeados foi de 99,5%, que demonstra a efetividade desse processo. Com vistas a dar mais robustez ao sistema de monitoramento, a Marfrig estabeleceu uma parceria com o MAP Biomas, uma das mais reconhecidas iniciativas colaborativas de inteligência territorial, e com isso, a companhia irá ampliar as camadas de controle no seu sistema de geomonitoramento. Esses esforços e resultados obtidos com o Plano Marfrig Verde+, bem como as avaliações internacionais, comprovam nosso compromisso na geração de impactos positivos, contribuindo para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono e para a manutenção e recuperação da biodiversidade nos territórios onde atuamos.